TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde para você que acompanha ao vivo a TV Câmara. Começa agora a terceira reunião ordinária da Comissão Permanente de Política Social e Saúde. O encontro vai ser presidido pelo vereador Paulo Galtério. Boa tarde, senhores e senhoras. Boa tarde, espectadores da TV Câmara que nos assistem nesse instante, ao vivo. Vereador Rodrigo, que acompanha essa comissão, justificando a ausência do vereador Ailton, do vereador Jorge e do vereador Pedro Torinho. Eu queria lembrar aqui da importância dessa reunião, vereador Rodrigo, e da sua presença. E nós vamos aqui, nesse dia, dar início a alguns trabalhos. Então, antes de falar alguma coisa, vereador Rodrigo, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente da Comissão de Política Social e Saúde, vereador Paulo Galtério. Cumprimento a todos também, telespectadores da TV Câmara que nos assistem. Eu cumprimento pela condução dos trabalhos, vereador Paulo Galtério, por estar à frente de uma comissão importante para a nossa cidade, uma das mais importantes. Também gostaria de dizer e justificar, como Vossa Excelência já justificou a ausência dos outros membros, que também pediu para que justificasse por conta de alguns compromissos que podem chegar atrasados. Então, eu gostaria de, durante os trabalhos aqui, que nós pudéssemos conversar acerca dos problemas que têm acontecido sobre a gestão do Hospital Ouro Verde, que agora está sobre a gestão da rede Mário Gatti. Sim. Vereador Rodrigo, dando início aqui ao nosso trabalho para a cidade de Campinas, eu queria lembrar, antes de mais nada, em especial a toda a população da região do Campo Grande e lá do pronto-socorro, né, que nós conseguimos lá, vereador, 5 novos leitos, só com a mudança da lei. Nós tínhamos lá várias salas, e essas salas, por falta de equipamento, elas não funcionavam. E o que acontecia com as pessoas? As pessoas eram atendidas e ficavam em cadeiras ou ficavam de pé, algumas, quando acontecia até de não ter cadeira lá, dependendo do número de pessoas que tinham. Isso, com essa mudança que nós mudamos para o Hospital Mário Gatti, vereador Rodrigo, nós podemos observar que já houve, né, uma melhora, porque nós não tínhamos 5 leitos, já chegaram os equipamentos, e os médicos hoje já têm esse material para poder acomodar as pessoas, né? Então, eu queria lembrar aqui que nós votamos aqui o projeto Rede Mário Gatti, e já está surtindo os efeitos esperados, vereador. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Vereador, oportuno a fala do presidente, uma vez que quando nós tivemos também, foi lembrado, vereador, o presidente Marcos Pimenta lembrou do vosso nome, que havia comentado com ele também sobre a necessidade de macas, né, para atendimento no pronto atendimento do Campo Grande, e após a gestão da rede agora sobre a presidência do Dr. Pimenta, ele comentou que essa dificuldade foi suprida com algumas macas que elas estavam ociosas, tinha algumas no Hospital Ouro Verde, ociosas, e com a gestão da rede ele conseguiu utilizar o serviço de manutenção do Hospital Mário Gatti, fez essa manutenção dessas macas. Depois faltava a pintura e tinha o serviço de pintura no Hospital Ouro Verde. Então, com a gestão da rede, ele conseguiu arrumar em um determinado local, fez o conserto no Hospital Mário Gatti, fez a pintura no Hospital Ouro Verde e encaminhou para o pronto atendimento do Campo Grande. Então, isso era uma demanda que ele comentou que o vereador Paulo Galtério tinha cobrado para que tivesse uma solução, e de fato essa solução veio agora por conta dessa agilidade da rede, poder operar todos os prontos-socorros, né, não ficar dependência única e exclusivamente da rede
da Secretaria de Saúde. A rede pode fazer esse intercâmbio agora. Sim, vereador, o mais importante também, nós já estamos dando solução também lá para o PA Campo Grande. Nós tínhamos um problema lá, que era com relação aos pediatras, né? Porque o número de pediatras que tinha lá na região do PA Campo Grande era insuficiente, em especial nos dias de sábado e domingo, não tínhamos pediatra, e aí o que acontecia? O Mário Gatti, né, ele vinha com excesso de atendimento, as pessoas eram obrigadas, a PUC, como não atendia mais, as pessoas iam para o PA e não eram atendidas. E aí o que acontecia? Elas vinham para o Mário Gatti. Hoje já não temos mais esse problema. Por quê, vereador Rodrigo? Porque os médicos que são aqui do Mário Gatti, eles podem ser transferidos para o PA, os pediatras, né? Então, o Marcos Pimenta, que gerencia a rede Mário Gatti, ele já está acertando essa questão também. Isso era uma questão que era uma demanda de toda a população do Campo Grande, que nós tivéssemos médicos pediatras aos finais de semana. Então, eu entendo que isso já é um sinal de que determinados problemas na saúde já começam a ser estancados. Vereador, o senhor tem a palavra. Eu acho válido e importante essa iniciativa de poder fazer a realocação pontual de alguns médicos, mas eu também acho que nós não podemos também apenas ficar tampando buracos, né? Eu acho que se num dado momento inicial foi importante e tinha disponível um profissional para que pudesse atender e satisfazer pontualmente aquele atendimento, eu acho que é válido, mas nós precisamos, dada a importância, também verificar a questão da possibilidade de fazer contratação para que faça, de fato, para que o pediatra seja dono do hospital. Mas é importante. Eu até apresentei um projeto de lei aqui, que, com relação aos pediatras que vão trabalhar no PA Campo Grande, que eles pudessem até ter um acréscimo, uma gratificação, porque pela distância, por uma série de fatores, pelo número de atendimentos, que eles pudessem receber um pouco mais. Então, assim, nós estamos caminhando para solucionar esses problemas com relação à questão da pediatria nas periferias da cidade de Campinas. Então, queria deixar registrado aqui na nossa reunião de hoje, e para toda a cidade de Campinas que nos assiste, que algumas soluções já têm sido dadas. Mas eu quero lembrar aqui também, vereador Rodrigo, que olha que interessante, nós tivemos todo o problema da febre amarela e nós conseguimos minimizar na cidade de Campinas. Tá? É bom que a cidade saiba que, com todo o problema de epidemia que nós tivemos de febre amarela em todo o território nacional, em especial na região sudeste, aqui em Campinas, o trabalho da secretaria, vereador, ele foi realmente dentro do esperado, porque o número de mortes que nós tivemos aqui, ele foi bem reduzido, né? Os casos que nós tivemos aqui de febre amarela, né? Muito embora a gente saiba que um caso que tivesse já seria problemático, mas, com relação a outras localidades, nós conseguimos minimizar, vereador. Então, significa que a Secretaria da Saúde tem feito seu papel a contento com relação a essa questão que assoberbou todo o território nacional. O senhor tem a palavra. Vereador, também é um dado importante, relevante para a nossa cidade. Nós precisamos, talvez, fazer um levantamento se a imunização de todos os cidadãos, se ela conseguiu abranger uma quantidade significativa. A preocupação maior sempre foi com os moradores dos distritos de Souza, Barão Geraldo e Joaquim Egídio, próximos a áreas rurais, onde foram encontrados alguns primatas, alguns macacos mortos, que são portadores do vírus. Uma vez que quem transmite o vírus não é o macaco, né, não são os macacos, é o mosquito. Mas acho que é importante, se a gente puder depois deliberar, fazer um requerimento para ver a abrangência da vacinação, porque muita gente que eu me deparo e pergunto, questiono se ela foi vacinada, ela fala que não foi vacinada porque ela não está numa área de risco. Mas, uma vez, ela pode fazer um turismo rural na área onde é uma área de risco e, possivelmente, pode acontecer dela contrair o vírus da febre amarela. Isso já está sob controle. Nós temos também levar em consideração também a diminuição do número dos casos de dengue na cidade de Campinas. O ano passado ele foi considerável a redução.
só que nesse ano tem aumentado os números, então nós temos que ter cuidado com a Secretaria de Saúde, ter cuidado com esses números também. Certo. Vereador, uma outra questão também que foi importante para a nossa cidade foi a questão do problema da corrupção no Hospital Ouro Verde. Nós temos a nossa comissão aqui e agora nós vamos ouvir o secretário Marcos Pimenta, é isso mesmo, né? Nossa comissão de representação e a comissão de saúde, da qual eu presido, o vereador Rodrigo preside a outra, mas nós já podemos perceber, vereador Rodrigo, que perto do que estava, né, nós já podemos ver que aquela tese que a maioria dos vereadores dessa casa, que nós chamamos de base, que nós votamos não pela CPI, que hoje nós começamos a ter razão, né, ao longo do tempo, porque a gente pode perceber que aqueles problemas das investigações do Ministério Público, eles não chegaram até os agentes de primeiro escalão do prefeito, vereador Rodrigo. E eu quero lembrar a cidade, e é muito importante que a cidade saiba, que os vereadores dessa casa, os vereadores da base, nós tínhamos feito um pacto aqui que, se tivesse um vereador do primeiro escalão envolvido em qualquer denúncia nas investigações do Ministério Público, que nós abriríamos a CPI, sim, e que nós assinaríamos a CPI da saúde em Campinas. Nós sabemos, vereador, que foi um período de exaustiva publicidade, né, contrária aos vereadores dessa casa, contrária ao prefeito, contrária aos secretários, mas que a gente começa a ver hoje que nós tínhamos razão, porque nós já estamos há quase 3 meses ou 4 meses desse problema, vereador Rodrigo, quase 4 meses para 5, né? Foi final do ano passado. A gente vê que o prefeito já restabeleceu o controle do Hospital Ouro Verde, né, com as iniciativas do secretário Marcos Pimenta, e a gente vê que até o presente momento nós não temos aqui na cidade nenhuma denúncia contra a secretária de primeiro escalão, vereador Rodrigo. Então, hoje a gente vê que o tempo começa a mostrar quem estava com a razão na cidade de Campinas, né? Com toda a pressão que nós sofremos, com todo o marketing contrário, a gente vê que nós tínhamos razão, vereador Rodrigo. Nós podemos perceber que talvez uma CPI aqui na cidade de Campinas trouxesse mais problemas do que solução. E nós tivemos responsabilidade, vereador Rodrigo, de ter a firmeza de não se deixar levar por aquele momento, né, por uma situação. Então, eu vejo que a base de sustentação do governo hoje se mostra que tinha razão naquele momento. Então, eu queria que o senhor falasse sobre isso, vereador. Vereador, veja bem, o que nós sustentamos é o seguinte: se houvesse em qualquer momento da operação do trabalho do Ministério Público de investigação, se houvesse qualquer denúncia que fosse ofertada contra algum secretário de primeiro escalão ou propriamente contra o prefeito, que nós não iríamos nos omitir de fazer uma investigação também, uma investigação política. Só que, naquele momento, era um momento que criaria uma instabilidade política, uma instabilidade jurídica na cidade, que nós, acho que acertadamente, no momento, tivemos a precaução de esperar os fatos virem à tona, uma vez que nós tentamos ter acesso a diversos contratos, prestações de conta, e até o momento não tivemos, né? A própria prefeitura necessita desses documentos e ela não conseguiu esses documentos. E nós também, numa situação de instalação de CPI, para fazer a oitiva de algumas testemunhas, ou até das pessoas denunciadas nessa situação, nós teríamos dificuldade, porque elas se encontram presas. Então, agora nós podemos utilizar para a comissão que está acompanhando todo esse processo de transição e de intervenção, os depoimentos dessas pessoas envolvidas. Então, elas se encontram presas, têm a audiência marcada para fazer os seus depoimentos, para prestarem os seus esclarecimentos, que até o momento elas são investigadas e acusadas, elas ainda não são culpadas. Tudo evidencia que, de fato, teve um esquema de desvio, de corrupção na gestão da Vitale sobre o Hospital Ouro Verde, mas, no momento, nós não temos nenhuma investigação, nenhuma acusação contra os secretários, nem contra o prefeito, e eu espero que assim seja. Pelo que tem sido evidenciado, nós não teremos, né? O que nós temos que levar em consideração hoje, como eu disse lá
em dezembro, né, no final de outubro, é que nós temos que se preocupar com a população também. Nós não nos omitiremos sobre nenhum caso de corrupção e nem desvio, mas nós temos que se comprometer com a população e restabelecer o atendimento do hospital, que hoje tem voltado à normalidade, mas tem deixado muito a desejar. E, de fato, lá é um hospital de referência para toda aquela população do Campo Grande, principalmente a população do Ouro Verde, que tem buscado atendimento e tem sofrido bastante ainda com as dificuldades ainda enfrentadas pelo Dr. Pimenta, que tem um desafio muito grande ainda pela frente, porque ainda está em negociação a questão de rescisão de trabalho, dos contratos de trabalho dos funcionários, pagamento daqueles funcionários que foram dispensados e não receberam suas verbas trabalhistas ainda, os próprios médicos que tinham dificuldade em receber os serviços que foram prestados, mas não tinha comprovação, alguns médicos que não tinham contrato, uma vez que parece que isso era corriqueiro com a administração da então Vitale. E, vereador, nós tivemos na semana passada, eu até justifico aqui que Vossa Excelência não pôde estar indo até o Hospital Mário Gatti, quando nós fomos fazer o convite ao Dr. Pimenta, que estará no próximo mês aqui, em reunião conjunta da Comissão de Representação e a Comissão de Saúde, presidida por Vossa Excelência, que estará prestando esclarecimentos do que tem sido feito, os desafios que estão sendo encontrados e o que ele fará para restabelecer o atendimento da população. Um problema, inclusive, pontual, no dia que eu tive em contato com o Dr. Pimenta, foi a questão da tomografia. Uma semana antes, na própria semana em que eu fui conversar com ele, nós tivemos notícia de superlotação no pronto-socorro do Hospital Ouro Verde, problema de climatização, problema do bebedouro, problema do banheiro. E isso vem se arrastando a questão da reforma do pronto-socorro, vereador. Então, ele trará para a gente novidades de quando será feita essa reforma, uma vez que já foi feita a licitação, mas a primeira empresa que ganhou foi inabilitada para poder fazer essa reforma, então não foi possível já dar start, dar seguimento sobre isso. Mas um problema que me tocou muito foi o desespero de um amigo que precisava de tomografia para o seu irmão. Ele tinha dado entrada na tarde de uma terça-feira e precisava de um exame de tomografia. E nós tivemos lá, o vereador também esteve, o tomógrafo está lá, ele já foi comprado, foi adquirido, está lá no hospital, só que ele não foi instalado. Então, nós precisamos que seja explicado para nós aqui o porquê que esse tomógrafo não está em funcionamento. Ele precisou ser transferido no outro dia para o Hospital Mário Gatti para fazer o exame, retornar até o Hospital Ouro Verde, e, de fato, foi constatado que ele estava com um rompimento intestinal. Ele foi operado, está se recuperando, mas se ele passasse mais algumas horas, talvez ele teria um risco maior ainda para a sua saúde, uma vez que ele estava com um rompimento intestinal. E aquele problema de demora, de espera, de superlotação, em parte se justifica com isso, porque a pessoa dá atendimento, o primeiro atendimento ali, mas precisa de transferir ele para o Mário Gatti. Um outro problema também, que possivelmente, segundo palavras do Dr. Marcos, que amanhã os equipamentos do laboratório de exames clínicos do Hospital Mário Gatti, ele entrará em funcionamento no hospital, por conta de que esses exames eles estavam sendo enviados para São Paulo para essa empresa fazer esses exames, e a partir de amanhã será feito no Hospital Ouro Verde. Vereador, ainda para a gente prestar as informações para a cidade de Campinas, né, para quem nos está assistindo, uma questão que me veio à tona aqui agora é com relação às ambulâncias do SAMU, que agora são alugadas, né? Sim. São locadas. Então, aquele problema que nós tínhamos com o SAMU, o que acontecia, vereador? Muitas vezes a ambulância ela estava com algum problema e o funcionário responsável por ela, ou os funcionários, eles ficavam parados e a escusa, ou a desculpa, ou o motivo era que não estava exercendo nenhuma atividade porque não tinha o veículo para trabalhar. Né? E aí, o que o projeto Mário Gatti permitiu hoje? Que, enquanto essa pessoa não estivesse ali realizando aquele trabalho, que ela fosse fazer um trabalho em outro lugar. Né? O secretário já determinou e já liberou isso. E a gente percebe que o Rede Mário Gatti começou realmente a funcionar, porque também, com relação a essas ambulâncias agora locadas, né, as despesas, com certeza, aqueles problemas de manutenção que eram comum quando a frota era de responsabilidade da prefeitura, vão diminuir.
porque uma empresa privada, com certeza, vai ficar responsável por todo o equipamento. Então, a gente começa a perceber aqui, vereador Rodrigo, que, ainda que seja pouco e que a saúde de Campinas não esteja conforme a gente espera, mas o passo para que ela seja melhorada, ele está acontecendo. Por isso que é muito importante, nessa reunião, a gente passar para a cidade de Campinas os acontecimentos da saúde, vereador. Então, a gente pode dizer que, sim, estão havendo mudanças, as mudanças elas acontecem pelo projeto Rede Mário Gatti. E eu quero lembrar também, vereador Rodrigo, quando nós aprovamos aqui o projeto das organizações sociais, que é um projeto muito criticado pelos vereadores que fazem oposição ao prefeito, dizendo que não era para fazer esse projeto, que não iria dar certo. Nós não podemos ter essa visão que eles tinham, vereador, porque, assim, na mesma fórmula de trabalho, a prefeitura ainda tem as organizações sociais na área de educação. As creches do município são tocadas por organizações sociais. Então, assim, a escusa hoje é porque o projeto não deveria, sim. Aquilo era uma forma de tentar melhorar a cidade em Campinas, que, ao longo do tempo, e o tempo aqui, nós já falamos que o tempo mostra quem tinha razão ou não, mostrou-se que não seria viável na área de saúde, vereador Rodrigo. E o prefeito, da mesma forma que ele mandou o projeto Rede Mário Gatti, que ele mandou o Rede Mário Gatti para cá, ele buscou uma solução para aquele outro projeto das organizações sociais, vereador Rodrigo, que não deu certo. Então, é muito importante o governante, ele fez uma primeira tentativa que não deu certo, mas fez a segunda alternativa, que era o Rede Mário Gatti, vereador Rodrigo. Então, a gente vê hoje, pela situação do que está acontecendo na saúde, que nós já podemos perceber alguns diferenciais anteriores ao projeto Rede Mário Gatti. Sem contar também, vereador Rodrigo, que as licitações hoje feitas pelo Mário Gatti são muito mais fáceis do que feitas pela Secretaria da Saúde. Nós chegamos a momentos aqui, vereador Rodrigo, que nós tínhamos dificuldade, inclusive até pela Secretaria, em adquirir medicamentos. A Secretaria tinha uma dificuldade danada. E hoje, com o know-how que o Mário Gatti tem, vereador Rodrigo, a gente percebe que a coisa está caminhando. A população, por hora, ainda não acredito que não veja essas diferenças, vereador, mas hoje a gente pode dizer que quem for atendido no Mário Gatti e for atendido no PA Campo Grande, vai ser atendido com a mesma qualidade, e se não tiver estrutura que não tinha antes, ela vai ser imediatamente levada para o Mário Gatti. Então, essa foi o grande acerto desse projeto, vereador Rodrigo. Mas eu quero lembrar aqui também, independente dessa questão do Mário Gatti, vereador, nós temos um problema aqui que eu queria até ver não sei se nós vamos conseguir liberar isso, que está aumentando o número de doenças venéreas na cidade de Campinas. Sífilis e outras doenças de contágio sexual. E eu acho que seria importante, essa comissão oficial, eu já oficiei, eu tenho alguns dados lá no meu escritório, no meu gabinete, que dizem que realmente está aumentando esse caso. E nós precisamos ver como que nós vamos controlar isso. Então, eu queria que o senhor, se o senhor tivesse elementos aí, que se pronunciasse sobre isso também, ou outro assunto que o senhor entenda relevante. Vereador, a questão das OS, eu acho que foi mais do que provado que o problema não é o mecanismo. É evidente, nós sabemos que se tivéssemos servidores de carreira e não fosse uma privatização do serviço de saúde, como foi feito no Hospital Ouro Verde, seria melhor, mas, no momento, o que cabia era optar por uma organização social, mas o problema eram os mecanismos de controle. Os mecanismos de controle da organização social que estava operando o Hospital Ouro Verde, esse acho que era o cerne, o problema crucial. Uma vez que nós, aqui pela comissão, antes de ter deflagrado a operação, nós tínhamos trazido aqui os diretores da Vitale, nós já tínhamos feito os requerimentos sobre a prestação de conta, só que são dados, são números também, que muitas vezes é difícil para que nós conseguimos interpretar ele aqui. Então, eu até protocolei um projeto de lei aqui nessa casa que obrigue as organizações sociais
a enviar para a Câmara Municipal as prestações de contas, uma vez que chegue de acordo com cada comissão, se for uma organização social relacionada à educação, que vá para a Comissão de Educação, e o presidente, se achar oportuno no recebimento dessa prestação de conta, que peça ao presidente da Câmara uma auditoria, que a Câmara faça essa auditoria e não fique apenas com o que é feito a prestação de conta pela Prefeitura, uma vez que quem era o responsável por fazer essa checagem era justamente o denunciado na Operação Ouro Verde, lá, que era o servidor que fazia isso. Então, chegando essa prestação de conta para a Câmara Municipal, nós podemos fazer a nossa auditoria independente. Certo. Vereador, eu queria aproveitar aqui, eu estou com alguns projetos e eu vou distribuir, e eu queria até que fosse registrado por quem está acompanhando o nosso trabalho aqui. Eu tenho um projeto que altera a redação do artigo 3º e acrescenta ao artigo 3º a Lei número 6687, de 29 de outubro de 91, que disciplina o uso de comestíveis nos autolanches e instalações removíveis. Eu vou distribuir esse processo para Vossa Excelência, tá? E gostaria que o senhor se pronunciasse sobre ele. Tem um outro projeto do vereador Carmo Luiz e do Carlão do PT, que dispõe sobre a assistência psicológica para as vítimas de racismo no município de Campinas. Esse eu vou distribuir para o vereador Jorge da Farmácia. Tem um outro projeto aqui, vereador Rodrigo, que assegura o direito a toda pessoa de ter um acompanhante nas consultas médicas de toda a rede pública de saúde e hospitais privados do município de Campinas e dá outras providências. Esse projeto eu vou distribuir para o vereador Ailton da Farmácia. Estou com outro projeto aqui também, né, que dispõe sobre a obrigatoriedade de borracharias, postos de gasolina, ferros velhos e empresas de recalcitagem adotarem medidas para evitar criadouros de mosquitos aedes. Esse aqui eu vou distribuir para o vereador Pedro Tourinho. Outro projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de hotéis e estabelecimentos similares a oferecerem desjejum apropriado para diabéticos. Eu vou distribuir esse processo também para Vossa Excelência, para dar parecer. Tem um outro projeto aqui que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de cursos de reciclagem e monitoramento das condições de saúde física e mental dos motoristas de transportes coletivos da cidade de Campinas. Esse projeto ele já veio para mim e, salvo engano, ele precisava fazer uma audiência. É um projeto, vereador Rodrigo, que eu acredito que seria importante saber das condições de saúde física e mental dos motoristas de transportes coletivos da cidade de Campinas. Apesar que eu vejo que nesse projeto aqui, vereador, não falei ainda com o vereador que é autor, que é o Luiz Cirilo, que as empresas poderiam enviar, né, os documentos que os trabalhadores são obrigados, por força de legislação trabalhista, a fazer anualmente, que são os exames, exames auditivos, exames físicos, exames médicos. Eu acho que supriria essa questão. Seria importante a gente ver com o vereador Cirilo se não era melhor, como a gente poderia fazer cumprir esse projeto. E eu vou distribuir ele para o vereador Tourinho, para ele que tome as providências, né? Tem um último processo aqui, de autoria do vereador professor Alberto, que dispõe sobre a obrigatoriedade por parte dos hospitais públicos e privados do registro e da comunicação imediata de recém-nascidos com síndrome de Down. As instituições, entidades e associações especializadas que desenvolvem atividades com pessoas com deficiência no município de Campinas. Então, isso aqui também eu vou distribuir para o vereador Jorge da Farmácia. Ele está com 2 ou com 3? 2. Então, esses são os projetos a serem distribuídos, vereador Rodrigo. Lembrando que nos acompanha nessa sessão o assessor do vereador Vinícius Gratti, Paulo Lima, que está presente aqui. Então, deixo aqui as nossas homenagens. Vereador, se o senhor não tiver outros assuntos, nós vamos encerrar a reunião, né? Lembrando aqui, vereador, que, de fato, a saúde tem vários problemas na cidade de Campinas.
que não são de solução imediata. Mas, até onde a gente chegou, a gente vê que estamos tentando melhorar esse problema da cidade de Campinas. Lembrando uma outra questão, vereador, antes da gente encerrar, com relação a esse vírus H2, né, da gripe que está assolando algumas cidades. Se o senhor tiver alguma informação aí, se o senhor quiser comentar, eu acho que seria importante a cidade saber como é que está a vacinação aqui, e vamos ver se a gente consegue mandar um ofício para o secretário para que ele esclareça como é que será feita a vacinação aqui na cidade de Campinas. Vereador, então, eu acho que hoje, se não me falha a memória, hoje começa a campanha de vacinação, tem os grupos prioritários, são os profissionais de saúde, idosos, crianças e portadores de comorbidades, eles são os prioritários. Só que eu vejo que todo ano, vereador, nós temos uma curiosidade, né? Apesar de nós termos esse levantamento por parte da Secretaria de Saúde da necessidade e a quantidade de vacinas, sempre ao final da vacinação, do período oficial de vacinação, sobra muita vacina. Então, assim, nós temos várias pessoas que buscam atendimento para vacinação e no momento do período oficial e não consegue obter a dose da vacina. E, findando o prazo oficial, sobra muita vacina. Eu já cheguei a presenciar até descarte de vacina de não ser utilizada, uma vez que ela não serve para ser utilizada no próximo ano. Então, é importante que nós fazemos essa divulgação. E uma coisa importante que nós não podemos deixar de bater na tecla é de contratação de profissionais para o Centro de Saúde. Nós teremos aqui a inauguração do Centro de Saúde do Santos Dumont em breve, acho que se não for nesse mês, no próximo mês. A inauguração do Centro de Saúde do DIC 6 também, uma demanda muito grande, antiga, que precisava para aquela região. Nós teremos a inauguração e a entrega ainda esse ano, só que eu não vi ainda falar de contratação. Nós vamos inaugurar novos centros de saúde, só que o centro de saúde e equipamentos, ele não vai dar o atendimento sozinho. Nós precisamos de contratação, principalmente, não só para os novos, mas para os demais, os especialistas na área de ginecologia e pediatria. Então, nós precisamos, eu lembro muito bem, um dos temas abordado pelo vereador Paulo Galtério, presidente, no começo do ano passado, e tema recorrente, que é a cobrança da contratação desses profissionais, e também outros vereadores aqui da nossa comissão que têm cobrado. Então, para finalizar, eu gostaria de parabenizar o vereador pela iniciativa e convidar também um momento oportuno que no próximo mês o presidente da rede, o Dr. Marcos Pimenta, estará aqui. A nossa reunião será conjunta da Comissão de Representação e a Comissão de Saúde estará aqui com o presidente da rede, que dará explicações sobre o funcionamento da rede, sobretudo a intervenção no Hospital Ouro Verde. Tá, ok. Vereador, eu não tendo mais o que discutir na data de hoje, e agradecendo a todos os presentes nessa casa, agradecendo a Deus que nos permitiu estar aqui hoje, e agradecendo a você, cidadão campineiro, que teve a paciência de esperar nós passarmos as informações da Comissão de Saúde. Fica aqui o nosso agradecimento e eu vou dar por encerrada, vereador, e que todos fiquem em paz. Até logo. Terminou agora há pouco, então, a terceira reunião ordinária da Comissão de Política Social e Saúde. Aqui ao meu lado está o presidente da comissão, o vereador Paulo Galtério. Vereador, qual balanço o senhor faz dessa reunião? Olha, essa reunião que é feita mensalmente, antes de mais nada, é uma prestação de contas dos acontecimentos da saúde na cidade de Campinas.
Nós podemos perceber, e quem assistiu a reunião da comissão, vê que com as mudanças do projeto Rede Mário Gatti, a gente já pode observar melhora em algumas situações que eram problemas aqui na cidade de Campinas. Eu lembrei aqui a questão do SAMU, que nós tínhamos um problema muito grande aqui com relação às viaturas. Questão de manutenção, pneu, quebras e outros problemas, que o Mário Gatti optou por fazer uma locação desses veículos ao invés de manter o sistema que era anterior. Então, já subsistiu uma melhora, né? Uma outra questão também que a gente lembrou bem aqui, que Campinas precisa lembrar também, é com relação à questão da corrupção no Hospital Ouro Verde, nada implicou ao alto escalão do prefeito Jonas Donizete. Nós não vimos na investigação do Ministério Público, né, nenhum problema com relação a quem quer que fosse dos agentes políticos de primeiro escalão. A gente fala secretários e outros, né? Não vimos sequer um diretor envolvido que foi nomeado pelo prefeito. Então, eu disse aqui na reunião, e vou repetir agora, que isso para nós representa que nós tínhamos razão quando nós não abrimos a CPI da corrupção no Hospital Ouro Verde, porque aquilo poderia ser um problema maior, né? A cidade ia ficar parada aí por 5, 6 meses, 7 meses, e a cidade não ficou. Então eu enxergo a Câmara, e principalmente os vereadores que dão sustentabilidade ao projeto do prefeito, que agiram com responsabilidade, sofrendo toda a pressão que nós sofremos da rede social, da imprensa, de familiares, inclusive, familiares diziam que nós deveríamos aprovar a CPI, a gente vê hoje que nós estávamos com a razão, né? Então, assim, de nossa parte, eu como presidente da Comissão de Saúde, eu vejo que a reunião de hoje é proveitosa para mostrar para a cidade o trabalho da Câmara na área de saúde. Agora, vereador, ainda sobre a Rede Mário Gatti, o Hospital Ouro Verde deve ser ouvido o presidente da Rede Mário Gatti, né? Sim, é natural que ele venha aqui na Câmara e preste conta do que está acontecendo. É nada mais sensato do que o responsável, né, por implementar um novo tipo de trabalho na cidade de Campinas, que ele diga como está a situação do Hospital Ouro Verde e de toda a rede, né? Eu disse aqui, vou repetir, que lá no PA Campo Grande, no pronto atendimento, nós tínhamos uma deficiência de 5 leitos, que parece pouco. Esses leitos são aqueles leitos de atendimento imediato, que a pessoa tem um mal súbito, que ali fica em observação, e nós não tínhamos. Então, nós já melhoramos do número que nós tínhamos lá, nós temos mais 5. Então, aos poucos, a melhora da saúde vai acontecendo. É natural que para a população acaba não percebendo esses déficits que a gente tinha na saúde, mas aos poucos ele está acontecendo sim. O grande problema que nós temos hoje é a contratação de médicos, né? Nós não temos o número de médicos necessários, né, para assumir as posições que nós temos na Prefeitura de Campinas. E isso por diversos fatores. Mas as contratações, com certeza, já iniciarão para suprir as deficiências médicas. Tá certo. Obrigada, vereador, pelas suas informações. Lembrando, portanto, que a próxima reunião da Comissão Permanente de Política Social e Saúde será no dia 14 de maio. Continue com a nossa programação. TV Câmara.